Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Desde já agradecemos a presença, rogando a Deus que todos recebam as boas vibrações da nossa reunião, ajudando com os pensamentos, porque nós sabemos que é uma reunião de pensamentos, principalmente, de sentimentos. Com os nossos pensamentos e sentimentos, nós ajudamos ao orador da noite, ajudamos no trabalho espiritual da casa, na evangelização das crianças, que é muito importante, né? Então vamos juntos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, para iniciarmos a reunião da noite. Vamos fazer a página inicial para preparar melhor para a prece. Boa noite a todos. Do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Em vista ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem os termos impossíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, a atisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podem ver e ouvir para compreender e auxiliar. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, mentalizando o nosso Mestre Jesus, como se ele estivesse entrando aqui neste recinto, trazendo a paz, trazendo a luz, trazendo o amor para todos nós aqui presentes. Que sejamos envolvidos nestas bênçãos vindas do alto, fortalecendo os nossos corações, os nossos pensamentos, ajudando-nos a fortalecer a fé para vencermos as dificuldades do dia a dia e que possamos usufruir de mais uma vez de um ensinamento aqui nesta casa espírita. Permita, Senhor, que sejamos abençoados e amparados, da mesma forma o nosso amigo Márcio, para que ele receba as intuições necessárias para passar para nós o estudo que ele preparou para a noite de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, abençoa-nos e nos fortaleça a cada dia. Que assim seja. Boa noite. Bom, gente, hoje vou falar para vocês sobre esse tema, né? Dimensões espirituais no Centro Espírita, que é um tema que já há muito tempo eu pretendia, né? Já fazer aqui para a nossa reunião de quarta-feira. E sabendo até da responsabilidade, né, do que falar do Centro Espírita, da Casa Espírita.
essa nossa foto linda aí da nossa casa da UMEC, que nós estamos aqui, né, dentro desse ambiente físico, desse espaço que hoje está aqui nos acolhendo, que está aqui permitindo que a gente converse, permitindo que a gente possa pensar, refletir e entender o que representa a Casa Espírita. E assim, é uma responsabilidade muito grande, porque o que falar da Casa Espírita, né? Essa casa, uma casa religiosa, uma casa em que todos aqui já tiveram diversas experiências e que a gente chega, quantas vezes que a gente chega aqui precisando, né, de ouvir, de escutar, Então, é algo que já vinha há muito tempo pensando em falar. Eu fui agraciado por uma amiga querida no final do ano, né, com esse livro Dimensões Espirituais do Ser Espírita, da Sueli Caldas Schubert. A minha amiga Laís me deu no final do ano um amigo oculto do nosso grupo mediúnico. E aí eu comecei a ler, e eu confesso para vocês que eu não consegui terminar, porque eu vou e volto, e não consigo terminar. Mas tem muitas outras vídeos, né, que falam sobre esse livro e tudo mais, que colaboram, né, que ajudam para a gente entender o que representa verdadeiramente na Casa Espírita. Porque a gente tem uma ideia assim, muito... É uma casa religiosa, é uma casa onde eu vou lá para ter... precisando de um passo, hoje eu estou precisando de um passo, hoje eu estou precisando ouvir uma palavra. A gente chega aqui com diversas intenções, as mais variadas intenções. A gente sobe aqui às vezes sem intenção nenhuma, para, entre aspas, cumprir um papel, né? Eu vou lá hoje é meu dia. Mas a gente, lendo esse livro e estudando um pouco mais sobre esse assunto, a gente percebe que ela é muito mais do que isso, né? A Casa Espírita é muito mais do que isso. E aí, eu logo de início, né, falando desse livro da Sueli, que desencarnou em 2021 ou 2022, se eu não me engano, ela traz, logo na introdução, ela fala o seguinte: em cada página desse livro, há um pouco de amor que tenho recebido dos companheiros de ideal espírita, ao qual retribuo com especial gratidão. Eu os encontro por toda parte em nosso movimento espírita, no Brasil e no exterior, e sinto que estamos unidos exercitando o amor, como ensina Jesus. E aí ela diz, né? Nisto, ela traz, né, esse texto: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então ela no início já diz da necessidade daqueles que trabalham em nome de Jesus, numa casa religiosa, de vos amardes uns aos outros. É uma necessidade, eu diria, é uma exigência quase que primordial, que num trabalho voltado para o bem, seja ele qual for, que as pessoas se amem, se respeitem, se entendam, né? E ela já, logo de início, na introdução do livro, ela já traz essa fala, essa advertência da nossa necessidade, para que, se nós somos espíritas e queremos ser discípulos do Cristo, né, que a gente possa verdadeiramente nos amar, né? E aí, o livro, já lá também na introdução, ele fala de Kardec, não podemos nunca esquecer de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que foi fundada em 1º de abril de 1858. Quando Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele criava a primeira casa espírita. Ali nascia a primeira casa espírita. Então, para a gente poder começar a entender, né, como foi a evolução da criação dessas casas. É interessante que no regulamento, o artigo 1º, ele fala: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas explicações, às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas.
Então, primeiro ele fala da questão das manifestações espíritas, essa nossa relação com o mundo espiritual. Então, a sociedade espírita, ou a casa espírita, tem também como um dos objetivos primordiais o conhecimento, o reconhecimento dessa nossa relação. Não é uma relação fantasmagórica, não é uma relação sobrenatural, é algo natural. Todos nós, a todo dia, a todo momento, a todo segundo, nos relacionamos com os espíritos. Então não tem nada de sobrenatural. E ele diz, né, de aplicação nas ciências morais, olha a preocupação de Kardec. Morais, ciências morais, moralidade da criatura. Físicas, porque isso implica, né, na questão física da criatura. Históricas, porque quem desconhece a sua história desconhece, né? Quem desconhece o passado não está preparado para o seu futuro. E psicológicas. Então, veja que já no artigo 1º ele traz a grandiosidade de um trabalho, de um templo, né, de uma casa espírita. E algo muito importante que Kardec faz, uma advertência que ele faz muito importante, que ele recomenda que fiquem afastadas questões de controvérsia religiosa, política e de economia social. Então ele já, de imediato ele fala isso, a casa espírita não é para se discutir religião, que a minha ou a sua, que nós somos melhores do que alguém, ou de que aquilo que eu acredito eu não posso chegar aqui na frente e ficar falando mal de outras religiões, porque a minha que é a religião perfeita. A casa espírita não foi feita para isso. A casa espírita não foi feita para isso. Questão política, né? Divergências políticas, a casa espírita não se destina para isso. E também questão de economia social, né? Da gente ficar com essas questões de economia, da implicância na política, na economia, na fome. Claro, a gente se preocupa com todas essas questões, mas a casa espírita não se destina a isso. Aí vai falar assim, mas nós vamos viver fora do mundo? Não, não é isso que Kardec diz. Pelo contrário, ele diz que na casa espírita não se fala sobre isso, porque a preocupação é outra. E aí ele consegue chegar muito mais longe de que talvez, pelo menos eu consegui enxergar quando eu li isso. Kardec fala isso porque na casa espírita não se discute religião, nem política e nem economia social, porque a preocupação da casa espírita é a transformação em um homem de bem. E a partir do momento que nós nos transformarmos, a religião, política, economia social vai ser um fato secundário. A própria humanidade vai se transformar quando ela se transformar num homem de bem. E aí vai mais. O compromisso do centro espírita é com a espiritualização do ser humano. Porque só seres espiritualizados vão conseguir desenvolver no Brasil e no mundo uma política humanitária, um trabalho social humanitário, né? A religião vai ser secundária, as pessoas não vão se preocupar com títulos religiosos, as pessoas vão se preocupar com o que você é, o que a tua religião está fazendo por você, qual foi essa transformação, né? O que você está se espiritualizando com aquilo que você aprendeu dentro da casa espírita. Então, essas questões todas que ele fala que não são para ser discutidas aqui dentro, é porque é secundário, gente. É secundário, porque a nossa preocupação na casa espírita tem que ser uma preocupação com a nossa melhoria. Se nos tornarmos um homem de bem, sermos mais espiritualizados, conhecermos essa questão, né, da nossa necessidade de melhoria. Porque isso implica em quê? Tudo, na melhora de tudo, na política, na economia, no planejamento social, tudo vai melhorar quando nós melhorarmos. Então não adianta a gente ficar criticando o mundo lá fora se a gente não se transforma aqui dentro de uma casa religiosa. Então eu achei importante já iniciar por isso, para a gente entender que essa atmosfera, nesse ambiente que nós estamos aqui, se destina à espiritualização do ser. E
quando a gente fala que não se discute esses assuntos, não é que nós temos que viver fora disso, não. Temos que fazer política, temos que participar de movimentos sociais, de associação de moradores, de projetos, temos que viver isso sim. Mas dentro da casa espírita, a nossa preocupação principal é a nossa transformação moral, para que tudo isso, né, seja diferente lá fora. Emmanuel, no livro Educandário de Luz também, ele descreve, né, o templo, ele fala, o templo espírita como um educandário de luz, é uma escola generosa que instrui na formação um verdadeiro grupo espírita cristão. E é interessante que ele chama de templo espírita. E aí, na verdade, ele explica que a palavra templo, ela tem o significado é um local, né, um ambiente físico em que faz com que você se aproxime de Deus. Então não tem que ser só um templo espírita, um templo budista, um templo católico, um templo evangélico. Todos esses templos, em tese, né, em princípio, têm como fundamento aproximar as pessoas de Deus. E a casa espírita, ou o templo espírita, não é diferente. Aqui a gente se preocupa, a gente estuda a questão dessa nossa comunicabilidade com os espíritos, tendo sempre como base o nosso Pai Criador, Deus. Por isso que a casa espírita também é um templo. E é uma escola generosa, né? A casa espírita é uma escola e a gente aprende muito, a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende, às vezes não apreende, não aplica. Aí a vida vai, né? Você aprende com a vida, mas é uma escola. A vida é uma escola e a casa espírita também é. Desde que eu estou aqui na Almeida, há pelo menos uns 26, 27 anos, quantas e quantas turmas que eu já participei de estudo, de oportunidade da gente conhecer a doutrina, né? Uma doutrina que te consola. É uma escola que forma o caráter, as características da pessoa. Então, por isso que a casa espírita também é uma escola. E para formar realmente um verdadeiro espírita cristão. O espírita também é cristão. Que a gente às vezes fala, já uma vez me falaram, você é espírita, então você não é cristão. Não, peraí, eu sou cristão. O meu modelo e guia é Cristo. O modelo e guia dos espíritas é Cristo, é Jesus. Então nós somos sim cristãos. Temos ele como, né, nosso modelo, nosso exemplo, nosso irmão mais velho, a quem normalmente nós logo nos socorremos, né, quando oramos a Jesus. Então o espírita é sim um espírita cristão. E aí, já quando começa realmente a falar dos alicerces, né, espirituais, é muito interessante. A gente entra aqui na casa, eu até procurei ver se eu achava uma foto antiga que tinha antigamente, acho que no site da UMEC, mas eu não consegui encontrar, mas não tem problema. Hoje aqui, que a gente está aqui, né, com essas paredes, com luz, eu não sei se aqui todos conhecem a casa, é um convite que eu faço a todos que de repente estão vindo hoje pela primeira vez, ou aqueles que nunca saíram do salão principal, subam, conheçam a casa, tá? Uma voltinha lá em cima, conheça o refeitório, as salas de estudo, né, de evangelização, vai conhecer a casa espírita, né? Porque isso aqui, gente, é obra de pessoas que dedicaram os finais de semana para levantar essa casa. Uma primeira estrutura, né, Isaura? Uma primeira estrutura aqui, viga, telhado, não sei o quê, e aí cai uma barreira que destrói parte da casa, eles reconstroem. Isso foi trabalho, gente, de anos e anos e anos, de trabalhadores que se dedicaram a criar, a fazer o que nós hoje aqui circulamos, tá? Tudo isso daqui, essa casa que nos acolhe. Então, é uma equipe de encarnados que trabalha pela formação, né, da casa espírita. Mas isso que eu vejo aqui, a minha limitação da minha visão aqui é desse salão. Eu particularmente, Márcio, só consigo enxergar aqui no salão. Mas, gente, isso aqui não é só esse ambiente aqui de 40, 50 metros quadrados. Não, é muito mais do que isso.
Uma casa espírita não se resume a esse ambiente aqui, ou se a gente for conhecer a casa toda, ao que ela tem de metros quadrados de construção. Ela é muito, mas muito mais do que isso. E aí no livro, primeira informação que nos traz, que é importante, eu achei importante a gente falar desse tema, para a gente entender aonde nós estamos pisando. Aonde que nós estamos? O que representa o MEP, né? O projeto de uma casa espírita sempre está edificado na espiritualidade de forma antecipada. A casa tem 77 anos, né? Muito antes de 77 anos atrás, já se programava a construção dessa casa no plano espiritual. E talvez com muitos que aqui estão hoje, encarnados, né, desencarnados, muitos que já passaram aqui, muitos que virão para substituir os que estão ficando mais idosos, né? É um planejamento, gente, que antecede a 77 anos. Então a gente começa a ver que os alicerces da construção no plano espiritual vai de muito tempo, né? O centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico. A gente sempre fala aqui, né? Labora, se trabalha. O trabalho na casa espírita, né? Hoje temos aqui, por exemplo, que reconhecer o trabalho das evangelizadoras, o trabalho do grupo da recepção, do atendimento fraterno, dos aplicadores de passe. São vários trabalhadores envolvidos numa casa, são muitas pessoas que trabalham na casa espírita, né? De encarnados. Mas o trabalho extrafísico dos desencarnados é enorme, é incansável. Toda e qualquer atividade da casa tem uma equipe espiritual auxiliando. Aqui agora, entre nós, são diversos os espíritos que estão nos auxiliando. A minha, a Evândia, todos, na evangelização, no atendimento fraterno, na cantina, na livraria. Então, o trabalho, ele não se resume, né, a gente pensando assim, dessa forma, ao nosso trabalho. Eu vou lá na UMEP hoje, que é minha obrigação de ficar na portaria, minha obrigação de fazer uma palestra. A gente, às vezes, encara como uma obrigação, né? Para a espiritualidade, não, gente. A gente faz aqui com muito amor, com muito empenho, auxiliando o tempo todo. Então, é um trabalho duplo. É um trabalho duplo. E nós, que estamos aqui, né, temos essa oportunidade de desenvolver um trabalho numa casa que tem não só esse planejamento, mas toda essa proteção, todo esse empenho, né, de espíritos preocupados com a humanidade. No livro Missionários de Luz, né, Chico faz, né, através da mediunidade Chico, André Luiz fala justamente isso, né? A casa espírita funciona 24 horas por dia. Ela não para nunca. Nós hoje, quando der 9 horas, vamos para o passe, vamos descer, vamos embora, né? Apagou-se as luzes, aqui dentro não, apagou-se as luzes para a gente. Os espíritos continuam trabalhando. E aquelas pessoas que têm a mediunidade, né, de conseguir ver, enxergam enfermarias, muitas enfermarias. São pessoas trabalhando o tempo todo, é na recepção, é na portaria, lá embaixo, na rua, é na sala do passe. Gente, é intenso. Então, quando esse trabalho dura 24 horas, não só quando a gente está aqui dentro, fisicamente, a nossa vibração pela casa, ela também tem que ser 24 horas. A gente brinca, a gente ri, né? Às vezes, né, eu brinco com a Evândia, com a Isaura, a gente tem esse ambiente amigo, fraterno, né? Mas nunca a gente falta com respeito, porque a gente sabe do que acontece. Então, a gente, quando está aqui dentro, é tentar evitar o máximo de conflito, de fofoca, porque eu estou falando assim, criando um clima que eu acho que vai ficar entre eu e a outra pessoa, mas não. A gente atrapalha o trabalho da espiritualidade. Esse trabalho continua. Então, se a gente puder também ser responsável por essa estrutura espiritual, nós devemos ter esse compromisso com a casa espírita.
Nós temos que ter esse compromisso com a casa espírita. Esse compromisso de, enquanto estivermos aqui, procurar manter a melhor vibração. Né? Às vezes é difícil, eu sei, a gente chega aqui com o coração partido, com dores, com lágrimas. Eu não estou falando disso, eu estou falando, às vezes, algo que possa vir a se envolver uma psicosfera ruim, por causa de fofocas, de discussões, de coisas que não faz sentido dentro de uma casa espírita. Porque o trabalho continua, nós vamos embora, resolvemos o nosso problema, mas deixamos o problema num hospital de almas, num hospital de espíritos que precisam de que tenha esse ambiente, né? Claro que existe toda uma proteção na casa espírita, não, o médico não é diferente, mas se a gente puder ajudar, por que atrapalhar? Então a gente vê também nesse livro da nossa necessidade de nós também sermos responsáveis por esse ambiente espiritual da casa espírita, por essa estrutura física e por essa estrutura espiritual. Nós somos sim responsáveis também por isso. A casa não para. É interessante que ele fala da direção espiritual. Toda casa espírita tem um dirigente espiritual, um espírito que é responsável pelo desenvolvimento de toda a casa, né? E é interessante isso porque isso significa o quê? Organização. Nós precisamos de organização. Nós precisamos de ter um presidente, uma presidenta, né? Nós precisamos ter dirigentes, secretários, precisamos ter tudo, gente. Isso faz parte da organização. E a casa espírita também não é diferente. E o livro diz: os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos e muitos anos. São grupos que se reúnem para a formação de uma casa espírita, já tendo, né, não só esse grupo, a questão de se formar uma direção para esse projeto, mas de ter um espírito responsável por dirigir aquela casa, por dirigir esse templo de amor, né? E a UMEP não é diferente. Nós temos aqui sim um dirigente espiritual, nós temos uma equipe que trabalha por essa casa, 24 horas. Recursos, aí ele começa a falar dos recursos magnéticos de defesa da casa, que também é muito interessante. A gente às vezes chega aqui, a gente não percebe, mas é muito comum a gente falar: nossa, eu não estava bem, eu saí de casa hoje, estava desanimado. Eu entro, não, né? Parece que mudou, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor, porque a gente deixa o problema lá fora por causa desses recursos magnéticos. E a palavra problema não é nem a palavra correta, eu não deveria ter falado isso. A gente, na verdade, essas defesas impedem que alguns dos nossos irmãos, que às vezes nos acompanham por causa do nosso comportamento lá fora, fiquem lá fora. Só é permitida a entrada desses espíritos quando, de alguma forma, eles também possam ser auxiliados aqui dentro. Mas, normalmente, se eu tiver comigo um irmão que eu estou trazendo, chegando na casa espírita, e de alguma forma ele vai me atrapalhar naquilo que eu vim buscar, essa defesa inibe, nos protege. E esses recursos magnéticos, gente, eles são efetivados por diversas equipes que ajudam na proteção magnética da nossa casa. Para que a gente possa estar aqui hoje, aqui na reunião, né, na nossa reunião pública, cada um aqui recebendo aquilo que precisa, né? Para a espiritualidade trabalhar. Então a gente precisa dessa defesa. São recursos vibratórios, né? Eles falam no livro, de defesa em derredor da casa com a finalidade de resguardá-la, bem como os seus frequentadores das nocivas investidas de desencarnados. Irmãos que, por algum motivo, talvez por motivo nosso, nós criamos aí um laço, uma corrente que nos prende a eles, e fica naquele vai e vem, que hoje eu te odeio, amanhã você me odeia, e a gente fica nesse ciclo vicioso, que a gente não perdoa, também me perdoa, e aí fica esse embate, né? Ora nós somos a entidade nociva, ora recebemos uma entidade que também nos persegue, mas muitas vezes por culpa nossa também. Quando existe um conflito, nem sempre a culpa é do outro. Eu fico às vezes um pouco, não preocupado, mas eu fico pensando quando fala na questão do obsessor, né? Tudo é obsessor. Deu tropeção numa pedra e foi um obsessor. Estou com dor de cabeça, é o meu obsessor. Gente, nem tudo é obsessor.
Né? Primeiro, não é tudo obsessor. E segundo, a gente tem que pensar até que ponto que eu estou colaborando para que essa relação exista. Né? Então, e é um espírito, porque eu já senti raiva, a gente às vezes sente ódio, e odiar dói. Sentir raiva dói, lá no íntimo dói. Então, se a gente tem essa relação com alguém que ainda continua tendo esse sentimento por a gente, imagina como esse espírito sofre. Me vendo, sentindo ódio dentro dele. Então, assim, a gente nunca tem que ter a visão de que esses espíritos, que por talvez ignorância de ignorar, estão me fazendo mal. Gente, eles sofrem muito. Então, a casa espírita também nos traz esse entendimento para que a gente perceba que a gente tem que romper com essa relação de ida e volta, né, de corrente, de prisão. A gente começar a mudar o nosso pensamento, que eles vão observar a gente. E também, talvez, junto com a gente, consiga mudar. Uma palavrinha tão difícil de falar hoje em dia, que é perdoar. Né? E a reunião pública que nós estamos fazendo aqui agora? Deixa eu ver se eu acho a infante aqui na reunião. Já achei. Eu não estava nesse dia. E a reunião pública, gente? O que nós estamos fazendo aqui agora? Vemos aqui escutar o Márcio lá durante 45, 50 minutos. Às vezes eu sempre passo um pouquinho. Vou até olhar aqui o relógio, botar meu óculos para o Ivan já me dar uma bronca. Nós estamos aqui participando da reunião pública, porque depois no final eu quero ir lá, porque estou precisando de um passe. Aí tem gente que se tiver reunião de manhã, à tarde, à noite, ele vem todo dia só para o passe, mas não sabe o que é o passe, não sabe o que é reunião pública. Se tiver passe aqui, tiver passe na portaria, vai tomar aqui, vai tomar lá fora, enfim. A gente chega aqui e não sabe o que é reunião pública. Aí o que esse livro nos fala? Ele fala que o recinto, né, o recinto que nós estamos aqui agora, nesse mesmo recinto que nós estamos, ele recebe da espiritualidade um cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Então, eu cheguei aqui 7 horas, tem pessoas que chegaram aqui 15 para as 8, tem gente que chegou às 6, 7, 8. A espiritualidade já está aqui, gente, de muito tempo, para preparar o ambiente para o grupo que hoje aqui está, porque eles conhecem a necessidade de cada um que aqui está. Então, eu até às vezes falo isso, né? Aqui que é o nosso tratamento. É como se o passe fosse ali o nosso momento, né, do remédio final, da nossa... Aqui começa já o nosso... A partir do momento que você pisa na casa espírita, já começa o nosso atendimento. Daquilo que a gente precisa. É aqui que às vezes, a gente está com um problema na cabeça, a gente senta aqui, a gente começa a refletir, a gente consegue enxergar uma solução, porque lá fora a vida é tão difícil. Por quê? Porque o ambiente é desenvolvido para isso, né? Existem muitos tarefeiros nesse sentido. Olha que foto linda, gente. Olha que foto maravilhosa. E ele diz que a reunião pública é um local de tratamento de almas. Por que a reunião pública é um local de tratamento de almas? Quando a gente fala em tratamento, a gente pensa aqui em doença. Não é? É uma foto antiga, que tem pessoas muito queridas aqui. Ficou um pouco fora de foco, mas... porque nós somos almas doentes ainda. Por isso que nós precisamos da casa espírita. Se existe esse tratamento, e existe esse tratamento, como na própria reunião pública existe esse tratamento, é porque nós precisamos desse tratamento. Ao médico nos acolheu, não porque nós somos espíritos evoluídos por ser espíritas, não, gente, porque nós somos ainda doentes. Então ela nos trata, ela nos instrui, ela é escola, ela é tudo, né? Ela significa tudo em nossa vida. Então é uma união de pessoas, de amigos, de pessoas que se gostam, de pessoas que se procuram e de pessoas que estão aqui também em tratamento com todos nós. Comigo não é diferente. Preciso muito dessa casa. Né? Eu sinto o quanto eu ainda preciso muito dessa casa para tratar muitas coisas que eu ainda preciso tratar. Mas é um local de tratamento de almas, como diz o livro. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Grande amparo
aquele que está aqui na frente, seja Márcio, seja quem for, que está aqui palestrando, eu estou aqui falando, né, deixando que a inspiração venha, que aquilo que eu li venha de uma forma natural. Estou sendo muito auxiliado por isso, e estou em tratamento por isso, porque eu preciso escutar isso para fixar melhor isso também na minha mente, entender melhor o que representa esse espaço. Mas todos vocês aqui estão em tratamento, todos vocês aqui estão recebendo um auxílio, recebendo um amparo, né? Então não é aquilo que a gente aprende com o expositor. O palestrante ele não tem que estar preocupado em ficar falando aqui coisas da minha vida. Às vezes tem experiência, a gente traz, né, enriquece uma palestra. A gente tem que falar da doutrina espírita. Tem que se preocupar com a doutrina espírita, falar do que representa, né, a doutrina espírita. E aí, terminou aqui, deu 9 horas, fomos correr por passe, a equipe do passe já se dirigiu à sala. O que representa o passe? Gente, na casa espírita. A sala de passe, isso que eu encontrei no livro dos Domínios da Mediunidade de André Luiz, eu nunca tinha pensado. Na sala de passes estão reunidas sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomadas de amor e confiança. Por que eu nunca tinha pensado nisso? Porque a gente às vezes entra na sala do passe, a gente pensa, pelo menos foi dessa forma que eu interpretei essa fala de André Luiz, esse texto, né, que André Luiz nos traz. A gente entra na sala do passe achando que eu vou me beneficiar com o passe, eu vou realmente me beneficiar com o passe. Mas às vezes as emanações das pessoas que chegam lá com fé, esperança, a gente entra na sala do passe às vezes, né, com uma necessidade, você está querendo, você está precisando de alguma coisa, mas você chega com fé, com vontade, você se entrega ao trabalho do passe. A própria espiritualidade aproveita esse momento dessas emanações que são feitas por todos nós, num momento de fé naquela sala, e prepara todo o ambiente, né, tomados por esse amor e confiança das pessoas que se dirigem para aquela sala. Então olha como é que a espiritualidade trabalha, aproveita esse momento, né, de fé. O recinto destinado ao passe recebe dos espíritos especializados a asepsia e as defesas magnéticas imprescindíveis à manutenção e preservação do ambiente, né? A questão da asepsia, né, de preparar o ambiente, um ambiente higiênico. Olha só, a gente jamais pensaria isso como uma preocupação, né, de que o ambiente seja um ambiente limpo, não nesse sentido de limpeza espiritual, não, é limpo para que todo o trabalho se desenvolva sem nenhuma ocorrência que venha atrapalhar o tratamento das pessoas que estão ali. Você não vai no centro cirúrgico, não tem que ir lá fazer asepsia, lavagem de mãos, né? É a mesma coisa. Espiritualidade, até nisso a espiritualidade trabalha. Então, quando a gente começa a ler um livro como esse, a gente percebe, gente, a casa espírita não é vir na reunião mediúnica que não passa embora. A gente olha tudo que tem em torno do trabalho na casa espírita. E aí eles falam, o passe é um ato de amor. No momento dos passes existe uma intensa movimentação de benfeitores espirituais. De espíritos que estão voltados a ajudar as pessoas que de repente vêm em busca da cura, eu estou passando por um problema emocional, e são espíritos que conhecem, né, a forma de poder me ajudar, são equipes, são organizados, né, são pontuais. Nós temos mania, o hábito, né, nem todo mundo, de às vezes nunca cumprir horário. A espiritualidade não tem essa. Eu falei, o trabalho vai começar às 8, a reunião pública, de muito eles já estavam aqui preparando. No outro ambiente, na casa espírita, que a gente sempre fica, né, eu pelo menos quando eu entrei na casa espírita, eu tinha muita curiosidade de saber onde que eram as salas da reunião mediúnica. E a gente fica pensando, né? E é um ambiente como o outro, que faz parte da casa espírita, onde se desenvolve um trabalho. Nós temos aqui hoje na UMEC 2 salas, né? Uma aqui e outra lá em cima. Essa é a sala até que eu faço parte, né, da reunião mediúnica lá em cima. E só que é uma sala
que ela, vou até deixar aqui o texto para, eu acho que vai ser mais fiel. A sala mediúnica é um ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no cerne do perispírito dos encarnados como dos desencarnados. Como também local onde se anulam fixações mentais que produzem danos profundos nas tecelagens sensíveis do espírito. A sala mediúnica, a reunião mediúnica, ela é uma sala de amparo aos desencarnados que precisam, né, de ter ali aquele momento de encontro, de estudo, né, um momento em que as pessoas que estão envolvidas na reunião procuram trazer algumas orientações, auxiliar, precisa meio que desse choque, né, o espírito precisa desse choque com o encarnado. Mas o interessante é que ele diz ali, a reunião mediúnica é um ambiente para realizações de longo curso do cerne do perispírito dos encarnados como dos desencarnados. Então, quando a gente lê isso, a gente percebe que não é só os espíritos que estão presentes na reunião mediúnica que estão sendo tratados, não. Porque o grupo mediúnico também está desencarnados. E aqueles que estão na sala mediúnica precisam muito de tratamento também. É uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de você praticar a caridade, uma oportunidade. Mas se eu estou numa reunião mediúnica, muito provavelmente por ser um espírito devedor. Eu não estou na reunião mediúnica porque eu sou palestrante na casa espírita, porque foi uma oportunidade que me trouxeram, me colocaram lá e que falaram, olha, trabalha com amor. E as situações que acontecem na reunião mediúnica mostram que nós não somos diferentes do que está ali. A única diferença é que eu estou encarnado, mas muitas coisas que acontecem, situações que acontecem na reunião mediúnica, são situações que talvez nós já vivemos. E a gente aprende com isso, gente. É a prática do exemplo, né? Eu já pensei dessa forma. Eu preciso mudar. Então, por isso que ele fala que a reunião mediúnica não se destina apenas ao tratamento dos espíritos. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo, é um trabalho emocionante. É um trabalho de reencontro de almas, é um trabalho de reencontro de mãe com filho, de quem né, é emocionante, é vibrante. Então, assim, mas a sala mediúnica não é uma sala que vive à parte da casa espírita, não, está aqui, está lá em cima. É um ambiente, né, como muitos outros da casa espírita. Agora vamos falar um pouquinho da nossa MEB. Estou falando tanto da casa espírita, tem que falar da nossa MEB, né? Que é uma casa espírita, né? 77 anos daqui dessa casa. Eu falei aqui agora há pouco, né, de pessoas que trabalharam aqui na nossa casa, que levantaram aí essas paredes. Tem pessoas que vêm aqui durante a semana para poder limpar o ambiente para a gente poder estar aqui hoje na reunião pública. São diversas pessoas que trabalham que a gente nem conhece. Tem pessoas que vêm durante a semana aqui de dia, que talvez eu nunca tenha visto. Eu às vezes encontro um dia que normalmente eu não vejo pessoas aqui dentro da UMEC que eu nem sabia que frequentavam a UMEC. Às vezes eu estou no meu ambiente de trabalho, a pessoa assim, você frequenta a UMEC também? Frequento. A gente nem se encontra todo mundo, né? De tão grande que é, com tantas atividades que tem aqui dentro. Mas a UMEC, gente, a gente, como eu falei, a gente precisa colaborar com a estruturação dessa casa. Com os nossos pensamentos, com as nossas mudanças de hábito, com o nosso compromisso com a doutrina espírita, com o nosso compromisso com a nossa casa. A gente tem que começar, a gente entendendo, a minha preocupação quando eu trouxe essa palestra é a gente começar a entender que estrutura é essa. Ela não se resume ao que nós estamos vendo. É muito mais do que isso. Porque a UMEP, por exemplo, vocês chegam hoje aqui e confiam filhos de vocês à evangelização. Não é? O que é evangelizar uma criança? Né? Estão lá em cima, é uma foto antiga também. O que é evangelizar uma criança na casa espírita? A evangelização espírita infantil é uma forma de plantar sementes de caridade e amor nas crianças por meio dos ensinamentos espíritas. Todos vocês que trazem os seus filhos aqui estão plantando sementes de caridade e amor. Semente o quê? Semente brota.
E por mais que vocês achem que lá na frente meu filho vai tomar outra postura, ele vai seguir uma outra religião, não importa, isso não importa. A semente que vocês estão plantando neles com a doutrina espírita vai ficar para sempre. E em qualquer momento da vida deles, momentos difíceis, porque todos nós vamos viver e com eles não vai ser diferente, eles vão lembrar dessa sementinha que foi plantada aqui dentro do Médio, né? Dessa sementinha que foi plantada aqui dentro do Médio. O que é a nossa mocidade? Lembranças também, né? O que é a nossa mocidade? O que é o jovem? Às vezes, né, um momento difícil da adolescência, muitos aqui que estão desde pequenininhos, chegam naquele momento de dúvidas, de incertezas. O que é a mocidade na casa espírita? E aí diz, a mocidade espírita, ela promove o desenvolvimento pessoal do jovem, enfatizando suas relações e aceitação e respeito mútuo. Então, assim, é o jovem inserido na sociedade com aquilo que a doutrina pode oferecer para ele, de aceitação, dele ser o que ele é, o que ele quer ser, com respeito, mas com conhecimento do Evangelho de Cristo, né? Dele se colocar na sociedade, da forma dele se relacionar com as pessoas, com respeito. Né? Então, a doutrina espírita é tudo isso, na questão, né, da evangelização, na questão da mocidade. Então, quando nós trazemos os nossos filhos aqui, não pode ser muito exclusivamente por eu achar que eu tenho essa obrigação de deixá-los lá em cima, não. Vocês estão formando pessoas para o bem. Vocês estão formando pessoas para o bem. Olha o Fernando lá. Olha o Fernando. Gente, a recepção da Casa Espírita, eu fiz questão de colocar essa foto, porque tem pessoas aqui que causam saudade, já teve várias aqui, né? A recepção da Casa Espírita, eu sempre falo isso, gente, é um setor importantíssimo na casa. Normalmente, na recepção da Casa Espírita, é o primeiro contato que as pessoas têm, às vezes, com o próprio movimento espírita. Às vezes você está ali na recepção, né, você está distraído, é normal que a gente se distraia. É normal que a gente brinque, né, pai, mas não vamos perder essa coisa de olhar para as pessoas. Porque às vezes a pessoa está subindo aquela escala ali como sendo a última oportunidade da vida dela. A pessoa chega aqui como sendo a última solução da vida dela. Então a gente não pode ser frio, a gente não pode ser... Vamos receber com carinho, com respeito. Tem pessoas que às vezes perguntam, nossa, mas aqui, eu achei, olhando lá de baixo, eu não achei que isso aqui fosse tão grande. Você quer conhecer a Casa Espírita? Quer conhecer? Vamos lá, né? Quando que tem reunião? Vamos ter paciência. Então, assim, eu sempre falo, as pessoas que ficam na recepção da Casa Espírita, elas têm uma responsabilidade muito grande, com todo mundo. Então, são trabalhadores, assim, dedicados, são pessoas dedicadas, e que estão ali para ter o primeiro contato com pessoas que estão buscando a doutrina espírita. Geralmente o primeiro contato não é com palestrantes, não é com mais as pessoas que estão ali te entregando, às vezes, um papelzinho, olhando para você, que às vezes a pessoa não precisa de nada, chega ali só precisa de um sorriso, uma boa noite, né? Não é um entregar automático de um papel, mas é um boa noite, um sorriso. Então, olha a importância de termos pessoas, né, preparadas para isso. Olha só essa foto, gente. Vocês reconhecem alguém ali? A Casa Espírita também, não precisa. A Casa Espírita, ela tem que ter alegria, não é? A Casa Espírita é uma casa de alegria, sim, por que não? Por que não termos a obra espírita, o teatro espírita, a música espírita, a poesia, não é? É uma casa de alegria, através da arte, nós conseguimos, às vezes, trazer uma mensagem que atinge o público de uma forma geral, até quem não é espírita. Já fizemos diversas peças espíritas aqui, em que pessoas que não eram espíritas se comoveram com o enredo em torno da história. Tinham católicos, tinham evangélicos, que subiram para falar com a gente. Então, a arte espírita, ela consegue abraçar a todos, sem nenhuma discriminação, coisa que a gente às vezes não consegue fazer. Então, a importância também da casa ser alegre, né? A gente participar, a gente sorrir. Ninguém precisa ficar com aquela cara sisuda o tempo todo, né? Eu vou pedir um auxílio aqui do Fernando,
faltam 10 minutos, eu fiz. Tem uma. E que a gente possa, nesse momento aqui, pensar na UMEB, gente, vibrar pela UMEB, porque para que a gente possa, mais do que nunca, sustentar cada vez mais essa casa santa. A UMEB é uma casa santa. E tem uma música que fala sobre isso. E eu pedi o Fernando para me ajudar, para a gente prestar muita atenção e vibrar pela nossa UMEB, que ela também precisa. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e água da paciência, delirar e deliquei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele carreguei. A casa quanto é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, ele ergui. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele ergui. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços,
continuar vibrando por essa casa santa. A gente passou aqui por diversas pessoas que estiveram aqui, que hoje estão no plano espiritual. Algumas fotos mostraram. Eu fiz isso também como um carinho por essas pessoas, porque eles continuam trabalhando com a gente. Tá? Boa noite. Obrigada, Márcio. Que Deus possa abençoar você cada dia mais. Nós vamos, então, encerrar nossa reunião, a nossa prece. Lembrando que sábado agora nós vamos ter um encontro com Jesus às 15 horas, né? Um encontro muito importante. E seria bom que todos pudessem ter essa oportunidade de vir mais uma vez encontrar com Jesus. Então, nesse momento, nós estamos, assim, muito envolvidos, com muita emoção, após essa palestra tão edificante, tão tocante ao nosso coração. Agradecendo muito a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e agradecendo, acima de tudo, pela honra que nos é dada de fazermos parte desta casa, junto com tantos irmãos que aqui trabalham no bem, pelo amor, e aqueles que estão encarnados, e essa quantidade enorme de irmãos desencarnados que aqui trabalham, que aqui estão, como foi dito, 24 horas por dia, onde muitas vezes nós somos convocados durante o sono e eles nos recolhem e para cá voltamos para continuar um trabalho invisível para nós, mas muito edificante pelo bem das criaturas que sofrem obsessões, doenças graves. E aqui também estamos, muitas vezes, com eles. Por isso tudo nós agradecemos, Senhor. Não temos palavras para agradecer pela oportunidade de pertencer a essa oficina que é realmente uma santa casa santa. Que a Tua paz nos envolva os nossos lares, os nomes que aqui estão pedindo ajuda, o nosso irmão Márcio e seu lar, por essa palestra tão bonita, tão importante, e que possamos levar conosco todo esse amor, toda essa paz que estamos sentindo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.